Fala galera do Mobcast, muito legal estar com vocês aqui agora para mais um encontro super especial da série Heróis aqui no Mobcast. E hoje a gente vai falar sobre carreira executiva com o meu super amigo, meu grande amigo e um professor que tem uma história incrível, onde ele passou por várias áreas de banco e vai contar um pouco de como você que quer ter uma carreira em banco, você quer ter a carreira de negócios na área no setor automotivo, até em outras áreas, ele tem experiência internacional e tudo mais. Eu tô aqui com o meu amigo Wilson. Wilson, seja muito bem-vindo de novo aqui. Sancler, um prazer imenso estar aqui com vocês, é muito bom estar podendo compartilhar um pouco de toda a minha vida, de toda a minha experiência de vida e contar um pouco da carreira. Eu não diria orientar, Sancler, porque eu acho que cada um tem que construir o seu caminho, mas existe sim algumas dicas que com certeza ajudarão a formação ou a criação desses caminhos. Eu acho que a gente está falando aqui para muitos jovens que anseiam ter uma carreira executiva. Sabemos que é uma carreira muito competitiva, Wilson. São poucas pessoas que conseguem ter uma carreira como você teve. Você passou por várias áreas do banco, você chegou a trabalhar fora do país, você volta para o Brasil, você hoje é head de uma operação imensa no Brasil inteiro, da operação de veículos do Banco Pan, 2 rodas, 4 rodas, tudo sobre sua gestão, você já teve experiência em outros bancos e tal. Essa carreira não se constrói do dia para a noite, né, Wilson? Como é que uma carreira dessa magnitude ela pode ser construída? O que você, quando você pensa no seu histórico e olhando para as pessoas que hoje estão entrando nesse mercado, quais são as dicas que você dá para a pessoa que está pensando em entrar nessa carreira, o cara de 20 anos, 21, 25 anos, o que ele deve prestar atenção para que ele consiga ter uma carreira relevante nesse mercado como executivo? Sancler, de fato é um mercado altamente competitivo. Todo e qualquer mercado ele é muito competitivo, porque o funil vai afunilando, né? O início da carreira ele até não é tão complicado, porque você tem diversas oportunidades e depois aquilo ali vai se fechando até você conseguir chegar na liderança ou chegar à head de uma determinada operação. Mas eu diria o seguinte, eu sempre, desde jovem, eu sempre fui um grande sonhador. E eu sempre compartilhei da ideia que sonhar muito ou sonhar pouco é a mesma coisa. Então, você tem que sonhar muito. Tinha uma propaganda da Ford, na minha época de rapazinho, lá quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, que eu fiz daquilo uma verdade. A Ford dizia o seguinte, quer ser grande, pense grande. Então foi assim que eu sempre pensei. Eu nunca pensei pequeno na minha vida, eu sempre pensei grande. Dá o mesmo trabalho, né, Wilson? O mesmo trabalho. Se você sonhar pequeno ou sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então, poxa, para que sonhar pequeno? Agora, só sonhar não resolve. Você tem que sonhar e acreditar no seu sonho, ir buscar o seu sonho, fazer acontecer. Você não pode ficar esperando o milagre chegar até você. E uma das coisas que eu tenho a certeza que me ajudou fortemente na minha carreira foi a minha disponibilidade geográfica. O que seria isso, Wilson? Disponibilidade geográfica? Mudar, viver várias culturas, viver vários... Porque parece que não, mas a dimensão do nosso país, a dimensão... o Brasil é um país gigantesco e você tem diversos Brasis dentro do nosso Brasil, né? E cada estado que eu passava era uma cultura diferente que eu vivia, vivenciava e aprendia com aquilo ali. E tudo aquilo ali ia trazendo, elas contribuíram muito fortemente no alicerce da minha formação cultural, no alicerce da minha formação de carreira, no entendimento de situações, de como sair de dificuldades, de como potencializar as oportunidades. Tudo isso surgiram ao longo dessa vivência. Para vocês terem uma ideia, em 4 anos eu morei em 6 estados. Nossa. Eu tive essa oportunidade. Então, essa disponibilidade geográfica que eu falo, ela é fundamental, pelo menos para mim foi, na construção, na solidificação da minha carreira.
Sem contar que isso mostra para qualquer empresa que você esteja o desejo de crescimento. Você está sempre disponível para resolver o problema da empresa. Eu nunca escolhi onde morar. Eu não tive esse privilégio na minha vida. Tem muita gente que opta. Eu quero morar em Natal, que é maravilhoso. Eu quero morar no Rio Grande do Sul. Eu respeito. Agora, dificilmente você consegue fazer uma carreira a nível, pelo menos no mercado financeiro, onde o centro nervoso está em São Paulo, sem que você se desloque. Se você é de São Paulo, fica mais fácil. Mas se você não é de São Paulo e não tem a disponibilidade de mudança, dificilmente você consegue galgar as posições maiores dentro da organização. Wilson, quando você comenta que você mudou para várias cidades, conheceu várias culturas, você acha que o fato de você conhecer várias cidades, várias culturas e o Brasil, por ser um país continental, tem vários Brasis, como você comentou, dentro do Brasil, ajuda você hoje poder direcionar, dirigir uma operação continental? Porque você deve ter, pensando aqui no Brasil inteiro, você deve ter problemas relacionados ao Nordeste e você, conhece um pouco da cultura nordestina. Problemas relacionados, por exemplo, a Minas Gerais, conhece um pouco da cultura mineira. Como lidar com ele. Um colaborador no Rio de Janeiro, você conhece mais ou menos o estilo do Rio, como é que são as pessoas lá? Porque isso ajuda você a conseguir direcionar os seus superintendentes regionais em determinados problemas. Qual que é a relevância desse conhecimento cultural para você conseguir dirigir pessoas como você dirige no Brasil todo? Isso ajuda em tudo, Sancler, não só nisso. Por incrível que pareça, mas o mesmo problema ele pode ter N soluções dependendo da região que ele aconteça e dependendo... A solução pode ser a mesma, mas a aplicabilidade da solução ela diferencia de acordo com aquela região. E você conhecer um pouco mais da nuancezinha, um pouco mais da cultura daquela região, a sua vida fica infinitamente mais simples e mais fácil. A solução do problema é muito mais fácil e você consegue, eu não diria agradar, mas você consegue realizar com muito mais tranquilidade por você saber exatamente como se dirigir a um empresário que está em Fortaleza ou como se dirigir a um empresário que é radicalizado em Porto Alegre. Tem uma passagem na minha vida que eu carrego e vejo como essa questão cultural é muito forte. Uma vez ainda, por uma outra organização, não era então o Banco Pan, eu fazia um roadshow Brasil, roadshow nada mais é do que sair fazendo, apresentando o banco, apresentando uma situação em diversas cidades e fui fazer em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu comecei a falar no meu estilo, na minha forma de falar e eu sentia fortemente na plateia que não tinha qualquer reação. A plateia estava muito estática ali, a plateia não esboçava qualquer reação, o que mostrava fortemente para mim que ninguém estava gostando ou que ninguém estava interagindo com aquele momento. E então eu tomei a decisão de falar com muito mais ênfase como o gaúcho fala. O gaúcho põe muita ênfase na fala dele. E dali para frente mudou o resultado daquela palestra. Incrível. A participação do grupo se tornou infinitamente mais firme, mais forte. E o mais interessante, durante o happy hour que fizemos após a palestra, muitos vieram falar para mim, tu parecias um gaúcho, tchê. Isso para mim foi a consolidação daquilo que eu acredito, de você vivenciar, de você respeitar aquela cultura, que em qualquer lugar do Brasil, toda cultura é muito bonita. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo alguém que critica uma cultura do Sul, ou alguém que critica uma cultura do Nordeste. É uma cultura, e toda cultura ela é muito enraizada, ela é muito bonita, ela é muito forte para quem vivencia e para quem respeita. Eu acho que isso ajuda, Sancler,
me ajudou muito na condução dos problemas, não só dos problemas, mas na realização dos objetivos, e me ajuda até hoje na alocação de recursos, na tratativa com as pessoas, na forma de se dirigir aos meus funcionários e aos meus clientes. Eu acho uma coisa bacana, Wilson, quando você traz a sua paixão pela diversidade cultural. E eu vi isso, o banco está contratando algumas pessoas no Brasil todo, e eu, como sempre estou com você, acabei vendo um dia você comentando com o pessoal de RH, não, eu quero contratar o maior número de PCD possível nessas novas contratações. Eu achei uma preocupação genuína tua em tentar ocupar essas pouco mais de 200 vagas com o maior número de PCDs possível, gerando muito mais diversidade, a gente conseguindo deixar o time, digamos assim, mais diverso, com pessoas de todos os lugares, com vários tipos de pessoas. Isso traz uma riqueza para o time, não traz? Eu acho que isso é o que faz a riqueza de qualquer equipe. Essa diversidade que você tem dentro de uma equipe, seja de cor, de raça, de opção sexual, seja do que for, isso é que faz de uma equipe muito grande e vencedora. Legal. Essa homogeneidade é que faz com que a equipe consiga superar todas as barreiras e todas as dificuldades. Eu tenho muito essa preocupação com a forma com que a liderança, de uma forma geral, e não só da empresa que eu trabalho, enxerga as minorias dentro do nosso país ou fora do nosso país. Eu sempre acreditei muito que ninguém pode ser menosprezado ou diminuído por uma opção de vida. É uma opção de vida, mas é um ser humano que pensa, que age igual a qualquer um. Não tem diferença entre os seres humanos. Eu não consigo ver essa diferença. Eu não consigo entender como às vezes se encontra executivo que acha que homem é melhor do que mulher ou mulher é melhor do que homem. Não tem isso. Eu não consigo enxergar desse jeito. Assim como o PCD. O banco tem sua cota obrigatória, como todas as empresas têm. E eu decidi, nessa leva de contratação que nós estamos fazendo agora, de 218 novos operadores para a nossa operação, eu decidi que cerca de 54 aproximadamente, que é a cota que fecharia a cota de responsabilidade do banco, eu decidi que nós iríamos contratar pessoas com deficiência. E ouvi de altos executivos do banco do tipo, você está contratando, mas depois não me vem falar de produtividade. Depois não vem me reclamar que a sua produtividade é menor porque você contratou mais PCD do que deveria. Ao que eu respondi, eu não consigo entender que você pense assim. Uma pessoa com deficiência, porque uma pessoa não tem um braço, porque a pessoa tem uma prótese na perna, não tem um pé, essa pessoa tem uma dificuldade de caminhar, essa pessoa não pode a gente achar que essa pessoa é menos produtiva do que um que não tem qualquer deficiência. Pelo contrário, dentro da minha equipe tem pessoas com deficiência que apresentam alta performance de produtividade, altíssima performance de produtividade, e eu acredito muito, muito que o segredo é você dar a oportunidade. Você dando a oportunidade, independentemente se essa pessoa tem algum tipo de deficiência ou não, e se ela tiver com vontade de fazer acontecer, o resultado vem e vem com muita força e surpreende a todos. A única deficiência que não tem jeito é a falta de vontade. Essa não tem como. Essa não tem como. Não o cara pode ter os dois braços, perna, tá todo fisicamente, aparentemente não tem nenhum problema, mas a falta de vontade, esse negócio é difícil. Dificílimo. Isso é impossível. Isso sim é uma deficiência que não tem jeito, concorda? É impossível. Eu ouvi uma vez numa palestra em que o palestrante dizia que vaca não dá leite, né? E de fato vaca não dá leite. Se você quiser tomar o leite da vaca, você tem que ir lá tirar dela. E não é fácil tirar o leite da vaca, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então. Acho que é isso, acho que você traduziu bem. O que vai determinar a produtividade não vai ser o fato de ter um defeito físico aqui ou ali, mas sim
a vontade. E muitas das vezes a gente encontra pessoas, a gente tem aqui também na Mob aqui, a gente encontra pessoas que fisicamente têm ali alguma dificuldade, no entanto, tem uma vontade que atropela outros tudo. Que parece que não tem nenhuma, atropela todo mundo porque tem muita vontade de fazer, muita vontade de entregar. Acho que essa experiência que a gente tem. E é legal a gente trazer essa diversidade, porque também a gente consegue aprender um pouco com ele, com as pessoas, né, Wilson? Com certeza. Se a pessoa ele tem uma outra opção de sexual, outra opção cor, região, os cacuetes ou até algumas dificuldades, a gente consegue entender mais ou menos a realidade de cada um e a gente consegue, com isso, construir coisas que de fato atendam os públicos de uma forma geral. Perfeito. Porque nenhuma empresa ela produz para um mercado e ela não quer vender para outro mercado. Você quer vender para qualquer um que queira comprar aquele produto que você tem para vender. Então, para isso, a gente tem que se preparar para oferecer o produto da melhor maneira para todos, possível para todos. Ontem eu estava jantando com o Guilherme e a Jéssica. A Jéssica tem uma filha, e a Jéssica e o Guilherme tem uma filha, Thalita, que é a coisa mais linda do mundo. A gente estava falando sobre ela ontem. E aí a Jéssica está com uma ideia... Nem sei se eu posso falar, não vou falar, porque ela está com uma ideia legal de criar um ambiente onde pessoas que tenham pais, que têm filhos, que têm alguma que são PCDs, possam se encontrar. É uma ideia dela, onde possam se encontrar e ali interagir. Trocar experiências. Trocar experiências e ter um ambiente agradável de convivência, onde eles vão poder se encontrar e falar de problemas tal, e ao mesmo tempo falar de soluções e viver e sorrir juntos e tal, e mostrar as conquistas, tal, essas coisas todas. E eu achei fenomenal. E quando eu olho no caso da Thalita, a Thalita ela tem uma característica muito difícil de se ter. Ela é bonita demais. Você olha para assim, eu falei assim, pô, Jéssica, essa menina tem que ser modelo, alguma coisa, porque ela tem os traços, assim, uma beleza, que é um negócio absurdo. Linda demais, né? Então, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, como que nós, como sociedade, podemos criar oportunidade para que as pessoas, do jeito que elas são, elas consigam utilizar a vontade delas e fazer as coisas acontecerem. E quando você vê a Thalitinha, que tem 2 anos de idade, ela não consegue mexer as pernas, mas ela anda assim, tem um esforço para lá, para cá, e vai e brinca e tal, e sorri, e joga tal, e você olha assim, caramba, essa menina tem com 2 anos, dá lições e lições de vida para nós, sabe? Às vezes a gente acorda pela manhã, meio chateado tal, e ela daquele jeito, com uma vontade, uma alegria, ela anima a gente. Então a gente tem muito que aprender com qualquer pessoa. Né? Então ter pessoas diferentes conosco faz com que a gente aprenda cada vez mais. Desde que você esteja atento e aberto a aprender e a ouvir. Ouvir, eu acho que é a principal característica de qualquer líder e de qualquer pessoa que queira fazer carreira. Muita gente acha que escutar é igual a ouvir. Não é. Tem uma diferença estúpida entre escutar e ouvir. E muitas das vezes, pelo corre-corre, pelo nível de tarefa que tem, eu vejo muita liderança ou chefia que simplesmente escuta. E aquilo é ruim para ele, porque ele perde uma oportunidade de aprender com alguém, e péssimo para a pessoa que está trazendo algum tipo de situação que, no fundo, ela só quer ser ouvida. Só isso. Isso, de fato, faz uma grande diferença enquanto gestor e enquanto carreira. Para você, eu acredito muito que, assim, você pode até fazer uma carreira por indicação, você pode até fazer uma carreira por pressão, não por indicação, mas por imposição de uma determinada situação, mas não tem a validação. E tem uma coisa que eu sempre carreguei comigo, Sancler, demais. Assim, eu nunca trabalhei por dinheiro, por exemplo. Dinheiro nunca foi o meu objetivo. Dinheiro eu sempre achei que foi consequência. Eu acredito muito no dinheiro como consequência do seu trabalho, mas nunca como objetivo, nunca como meta. Trabalhar onde a gente passa a maior parte das nossas vidas. Sim. Então você tem que trabalhar em algo que você gosta e que você se realiza.
Então, eu moro a 80 quilômetros de distância do meu trabalho e eu venho todos os dias. Tem gente que você é maluco, você vem e volta todos os dias. Venho e não sofro. E por que eu não sofro? Porque eu amo o que eu faço. Às vezes a gente sofre mais que você. Eu mesmo sofro, só de saber que você... Putz, e o São Paulo, caraca, mano, 80 quilômetros para voltar. Eu sofro mais que você, talvez. A estrada é uma belíssima companheira. Quando você começa... Eu sempre aprendi o seguinte, todas as dificuldades que você tem, tudo que você tem na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Potencializa o lado bom. Não é esquecer o lado ruim, não é isso. Mas você tem que potencializar. Aquele lado que você alimenta mais é o lado que se sobressai. Então, se você potencializa o lado bom, você vai viver momentos bons. E se você gosta do que você faz, no fundo, você não trabalha, você se diverte. E aí a vida fica mais fácil. Bem mais fácil. Minha mãe usa uma analogia muito semelhante ao que você está comentando. Ela fala o seguinte, olha, quando você tem alguma coisa boa e uma coisa ruim, e você passou por uma coisa ruim, se você ficar lembrando dela, é como se fossem dois cachorros. É isso. Você tem um cachorro bom e o cachorro ruim, entre aspas, tá? Se você ficar alimentando o ruim, ficar pensando naquela coisa ruim, ele vai ficar forte e o outro cachorrinho vai ficar fraco. Mas se você gastar energia em alimentar o cachorrinho bom, digamos assim, os pensamentos bons, né, valorizando as coisas boas das nossas vidas, valorizando o que nós temos, agradecendo a Deus pelas coisas que nós temos, as coisas positivas, a gente vai estar muito com esse cachorrinho gordo, mais gordinho, o cachorrinho das coisas boas, a gente vai se lembrar muito mais dessas coisas ao invés de sofrer tanto com as coisas ruins, né? Sam, eu acho isso aqui é um exemplo assim belíssimo, que eu costumo muito dizer, cuidado com o que você pede, que acontece. E não necessariamente você vai gostar do que acontece, vai depender muito do que você pediu, tá? Então eu acredito muito nessa questão, assim, nós somos resultado do nosso meio. Então a palavra de fato tem muito poder. Então quando você fala e você consegue ouvir a sua voz, você internaliza fortemente aquilo ali dentro, e você se transforma naquilo que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que assim, não é simples. Muita gente vai dizer, mas não é simples. Não é todo dia que você está de bem com a vida. Tem dia que você está mal-humorado, tem dia que você está magoado, tem dia que você está triste. E eu costumo dizer que tristeza, mágoa, raiva, ódio, amor, paixão, vontade, é inerente a qualquer ser humano. Sim. A diferença entre os seres humanos está o que você faz com cada uma dessas. Que ela vai vir, ela vai vir. Que ela existe. Que ela vai vir, ela vai ser. Vai ela ficar triste em algum momento, né? Está dentro de nós. Sim. Você consegue controlar, você consegue trabalhar esse negócio. Sim. Às vezes não. Às vezes você vê alguém que num rompante de raiva faz uma grande bobagem. E não necessariamente é uma pessoa má. É que às vezes explodiu, sim. Perdeu o controle. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado com isso e valorizar fortemente tudo que há de bom em nossas voltas. Eu costumo falar muito, Sam, que a nossa vida, imagina assim, se você põe uma vela acesa num ambiente hermeticamente fechado, presta atenção que a chama ela pouco vai se mexer. Muito pouco, porque ela não tem vento ali dentro. Está tudo fechado, ela fica retinha. Tá. Mas se você olhar aquilo ali como a tua vida, você vê que você está iluminando todo aquele ambiente. Então é isso que você tem que ser. Você tem que estar sempre iluminando todo mundo que está em tua volta. E para você iluminar, você tem que contagiar as pessoas que estão em volta. E para isso, você tem que ser positivista, você tem que trazer coisas boas, otimista. Ninguém quer acordar e estar de lado de uma pessoa rabugenta. Ninguém gosta de viver do lado daquele que só reclama, daquele que só resmunga. Você está dentro de uma organização e resolver sair, está tudo certo, não tem nada errado, faz parte da vida, é sua escolha. É você que está decidindo. Agora, o que não vale é você ficar lá reclamando, tentando fazer com que as pessoas sintam pena de você. Isso é péssimo para você, para a organização e para as pessoas que estão ali em volta. Sai, procura. Mas está difícil o emprego. Bom, se você só consegue um emprego que você está, a empresa tem que repensar se você vale a pena estar ali. Porque, de fato, você é muito
limitado para tudo aquilo ali, entendeu? Então, eu acredito muito, muito que a força do pensamento, o desejo de fazer acontecer, o positivismo faz a grande diferença. E se você abre uma frecha da janela dessa sala onde a vela está acesa, você vai ver que o vento entra e a chama, ela vai e o vento passa. Ela quase apaga e reacende. Assim é a nossa vida. A gente tem que estar preparado para entender que vão vir ventos laterais que vão querer apagar essa chama que você está iluminando. Mas você tem que ter muita resiliência, muita paciência, muito jogo de cintura para você sair de lado e deixar esse vento passar. Se você for rígido, se você ficar com a chama eternamente fixa no lugar, aí ela apaga. E se ela apagar, acabou. Você não ilumina mais ninguém. Você falou aqui 3 superpoderes. Aqui na série Heróis a gente gosta de identificar os poderes, os superpoderes das pessoas. E você falou 3 superpoderes importantíssimos. O primeiro aqui você falou foi escutar, certo? Então, escutar de verdade é um ouvir de verdade, não escutar, é ouvir, né? Ouvir. É ouvir mesmo. Então tá. Ouvir é o primeiro superpoder. O segundo superpoder que você comentou com a gente aqui foi o otimismo. Então, positivismo, otimismo é o segundo superpoder que você trouxe para a gente aqui. A importância de a pessoa não se concentrar nas coisas ruins, que vão vir de qualquer jeito, mas se concentrar nas coisas boas e ali gastar sua energia. E o terceiro superpoder que você trouxe foi a resiliência. A resiliência dentro dos... Vai vir o vento, vão vir os problemas e dentro desse ambiente de problema você ter capacidade de ter flexibilidade, não ficar rígido, mas ao mesmo tempo que você vai, você volta e você continua a sua caminhada. Nesses 3 superpoderes, eu diria que todos são tão importantes quanto, mas a resiliência ela tem uma certa dificuldade de, dependendo dos problemas, é muito difícil você ser resiliente, né? Como é que você trata, como é que você vê, qual dica você dá para as pessoas começar a ser mais resilientes? Porque eu acho que a resiliência muda o jogo, né? Muda bastante. E assim, a resiliência ela está muito ligada também à argumentação. Às vezes a falta de resiliência ela é uma consequência da baixa argumentação. Então a pessoa precisa estar muito mais preparada para vivenciar ou para estar naquele ambiente ou vivendo aquela situação ou aquela gestão que ele está participando. Ou a vida mesmo, seja num casamento, seja onde for. Às vezes a pessoa não está preparada para aquilo ali e sofre muito mais. Outra coisa que eu acho forte é assim, a resiliência, imagina um copo plástico, esses copos de que a gente toma água descartável. Resiliência, para mim, aquele copo mostra muito. Se você amassa um copo daquele, você vê assim, vem uma força externa e amassa ele. Ele amassa com uma facilidade ferrada. Sim. Mas em seguida que você tira essa pressão, o copo volta. Ele volta ao formato natural. Mas se você olhar, ele vai ficar com alguns riscos. Tem as marquinhas lá. Vai ficar aquelas marquinhas. Então a gente tem que entender que ser resiliente não é entrar numa situação, não é abrir mão de uma situação e achar que não vai ficar nenhuma mágoa, que não vai ficar nenhum riscozinho. Vai ficar. Então, muita gente acredita que ser resiliente, é conseguir passar por uma situação e não sentir aquela situação. Não, você vai sentir aquela situação, vai doer, vai doer. Mas o que você precisa entender é que o tempo é o melhor remédio. Ele dói, aquela riscazinha ali, com o tempo ela começa a desaparecer. Desde que você entenda que não pode, não deve internalizar. Aquele risco, ele tem que ser momentâneo. Aquela mácula que ficou tem que ser daquele Aí é o momento. perdão. Aí é o perdão, é mais ou menos o perdão. Eu não sei se é o perdão. Eu não costumo ver como perdão, Sancler, porque perdão é uma palavra muito forte na minha visão. Perdão é muito mais se você cometeu um grave erro, se você pecou e eu estou te perdoando. Não.
é muito mais aceitação. Aceitação. É que dentro do mundo, principalmente no mundo corporativo em que a gente vive, por mais que eu tenha experiência há 42 anos no mercado, e eu tenho 62 de idade, vou fazer agora 12 de novembro, eu trabalho com gente de 32, de 33. E são pessoas com ideias completamente diferentes de muitas coisas que eu aprendi na vida. E não necessariamente só a minha experiência vale. Sim. Aquelas pessoas, elas têm que trazer novas experiências para que a gente consiga evoluir. E eu preciso estar aberto a isso. Sim. Eu preciso entender. Às vezes, Sancler, eu vejo situações dentro da minha equipe, eu sei que o cara está errando, que eu já vivi aquilo ali, mas eu deixo. É mesmo? Eu deixo por uma razão muito simples, porque eu errei em algum momento, mas pode ser que do jeito que ele faça, ele acerte. E aí eu aprendi. Tem outro caminho. Deixa um pouco. Errou, se não for algo que comprometa o negócio, eu fecho os olhos e espero o final da história. Se for algo que comprometa, eu vou pontuar, porque aí seria irresponsabilidade deixar o negócio seguir, tá? Mas você aceitar isso, aceitar as novas ideias, aceitar que em determinado ponto a sua ideia não foi aprovada, que você está num comitê. Por diversas vezes na minha vida, Sancler, eu saí de uma mesa de comitê com raiva, chateado. Porque eu tentei defender algo e não consegui. O que faltou, no meu entender, faltou argumentação da minha parte. Eu não consegui convencer as pessoas que estavam em volta. Mas eu fui resiliente o suficiente para entender o seguinte: não consegui, então eu tenho que implementar o que o comitê decidiu. E eu tenho que fazer com que essa decisão seja melhor para a empresa e para a minha equipe. E aí, imediatamente, eu tenho que se moldar àquela decisão e de encontro a tudo o que eu penso e refazer um novo conceito ali. Isso é resiliência somado à aceitação. Isso é um trabalho do executivo, né? O executivo, muitas vezes, ele tem que fazer algo que, por mais que ele não concorde, mas se a companhia entendeu que aquele caminho é o melhor caminho, ele tem que se dedicar e colocar toda a energia naquilo que a companhia decidiu. Né? Você não é dono de tudo. Não é dono de tudo e nem dono da razão também. Né? Não, nem sempre a gente está certo. Né? Acho que é legal. Wilson, então, pelo que eu entendi aqui, você comentando, o erro faz parte do processo de crescimento, né? Total. Então, por exemplo, se um operador pensa em ser um gerente, ou um gerente se transformar, vir a assumir uma posição de superintendente, não é o cara ser zero de erro. O cara pode errar. Muito. Mas qual que é, então, o direcionamento que você dá para esse cara? O que ele tem que se preocupar nessa construção de carreira dele, para ele chegar a um superintendente, por exemplo? A primeira coisa que ele tem que estar muito, que ele tem que entender, ele não pode se preocupar com a exposição. Ele não pode se preocupar com o julgamento. Toda e qualquer pessoa em início de carreira que se preocupa muito com julgamento, se preocupa muito com a exposição, tende a não crescer. Trava, ele digamos assim, ele se poda de ser criativo, né? Ele fica ali se travando. E de ser visto. E de ser visto. Não existe crescimento. Não existe crescimento se você não for visto. É o tomar risco, né? Ele tem que tomar risco. Toma risco. Você tem que tomar risco. Agora, um cara bom para tomar risco igual o Maurício, eu nunca vi, né? Maurício adora tomar riscos. Maurício... Eu acho que ele exagera um pouco na forma de tomar risco, mas invariavelmente dá certo. Invariavelmente dá certo. Dá certo. E tomar riscos é isso. Tem horas em que você, de fato, não deveria ter ido até onde eu fui. Mas tem uma... No início da minha carreira, Sancler, eu estava lembrando aqui agora, foi a primeira gerência que eu assumi na minha vida, foi em Fortaleza. E eu tinha um grande amigo que trabalhou comigo muito tempo e ele dizia o seguinte, o Wilson, que ele também era do Nordeste, ele era gerente do Recife naquela época, e ele dizia assim, nós só vamos crescer nessa organização se a gente for morar em São Paulo. Só tem oportunidade quem está em São Paulo. E eu dizia para ele, não é assim. Só tem oportunidade, na minha forma de enxergar, aquele que tem coragem de se expor, independentemente de onde ele esteja. Ah, não é bem assim. Eu acho que sim. E aí eu tive a oportunidade de participar da minha primeira reunião com o diretor do banco. Eu
tinha o quê? 3 meses de gerência, minha primeira reunião, só tinha gerente antigo dentro daquela sala, todos já acostumados ao modelo, porque tem um modelo de reunião. Eu sento ali e aí surge um problema. O diretor põe na mesa um problema que ele enxergava na região como um todo. E eu tinha vivenciado aquele problema em Fortaleza e tinha resolvido. E resolvido de uma forma muito simples. E aí eu comecei a pensar comigo, eu ponho ou não ponho na mesa? Eu ponho ou não ponho? Eu ponho ou não ponho? Não vou pôr. Se eu colocar isso na mesa, vão achar que, pô, acabou de chegar, esse bobão, esse meninão, vai achar o quê? Que é dono do mundo. O calouro, o novato aqui. O que eles vão pensar de mim? O que esse cara vai achar? Vai achar que eu vou querer ser o dono da razão. Isso, minha cabeça virou assim um turbilhão de pensamentos. É a timidez, né, Wilson? Isso é a timidez. É tudo. Eu não sei se é timidez. Eu tratava muito, porque eu nunca fui muito tímido. Né? Tá. Muito não, nunca fui tímido. Entendi. Então eu tratava ali como um receio do julgamento. Receio do julgamento. Eu acabei de chegar naquele grupo e poderia ser julgado. E nesse dilema que eu vivia, no silêncio, que era no silêncio esse meu dilema, alguém colocou a solução, que era a minha solução. E colocou bem depois da minha fala. Bem depois do meu momento de falar. E aí o diretor elogiou o cara para burro e você merece um abraço. E eu parei e disse assim, perdi uma bela de uma oportunidade de criar, de melhorar o meu conceito junto a esse diretor. Isso vai resolver a minha vida? Não, isso é um tijolinho na minha construção. Esse tijolo eu perdi a oportunidade de botar por medo de julgamento e por receio de ser mal interpretado. Nunca mais eu deixei isso se repetir. Nunca mais. Errei algumas vezes? Com certeza. Exagerei? Não tenho a menor dúvida disso. Mas não me dei o direito de ficar calado. Tem um problema, eu ponho a solução. Seja na reunião com quem for. Seja com quem for. Pode ter um presidente sentado, pode ter quem for, um diretor, seja lá quem for. Se eu sinto, se eu acho que eu sei qual é a solução, eu coloco. Se não for a ideal, o máximo que vai acontecer é valeu, mas essa não resolve, vamos tentar uma outra. É tão simples quanto. Mais um superpoder aí, hein? Ó, coragem. Mais um superpoder aqui que a gente aprendeu com o Wilson, bem importante, ter coragem. E essa coragem não é simples, porque ela gera um certo risco. Você vai ter coragem no momento que você tem um certo risco ali. Wilson, quando a gente olha o mercado de trabalho, de uma maneira geral, ele exige também uma certa capacitação das pessoas, né? E como é que você vê a necessidade, né? E como é que você vê a importância da capacitação? Você estar pronto para a oportunidade e não a oportunidade ter que pegar você do jeito que você está. Como é que você olha para esse fator capacitação, preparação para as oportunidades ou desafios que surgem na carreira de um executivo? Eu acho que é determinante você se capacitar. Tem muita gente que programa toda a carreira, estabelece passo a passo. Eu nunca fui nessa linha, tá? Eu nunca fui um cara de estar se programando, essa coisa toda. Mas eu acho que é o seguinte, você pode sim fazer uma programação de sua carreira, mas a capacitação ela é determinante no seu crescimento. Tem um gráfico que eu gosto de chamar de gráfico de estresse. Se tivesse aqui eu desenhava isso, mas ela é capacidade em um eixo e desafio no outro. Então, quando você tem um grande desafio com a baixa capacidade, você gera um estresse desgraçado na sua vida e você não consegue realizar ou você não consegue entregar. E quando você está altamente capacitado e o desafio é muito pequeno, o resultado é idêntico. Você também sofre fortemente esse estresse e você tende fortemente a não ter sucesso. Gera até desmotivação, né? Total. Porque, poxa, estou muito capacitado no desafio aqui, você fica assim, fica... É desastroso. Então, tudo na vida tem que ser ponderado. Eu conheço gente que fez 4 universidades, 16 pós-graduação. Estou exagerando aqui, mas tem gente que adora estudar, e eu respeito muito essas pessoas que adoram estudar, mas perderam a oportunidade também de ter a vivência. A vida ensina muito.
E tem muita gente que viveu eternamente trabalhando só o lado acadêmico. Isso não ajuda muito. O lado vivência, o lado do... Se você sentir... A experiência, né, Sancler. Sancler, eu já contratei muita gente na minha vida pela forma de pisar. Como entrava na sala, abre a sala, eu estou esperando para uma entrevista, a forma como essa pessoa andou até chegar à minha mesa, eu contratei. A forma firme de pisar, o comportamento, o não dito. O não dito tem uma força muito forte. Ele te diz muito mais daquela pessoa do que ela explana durante uma entrevista com você, uma entrevista de emprego, ou seja lá do que for. E isso só a vida vai te ensinar. Sim. Isso não tem. Essa vivência de várias culturas que eu falei me ajudou muito a ter essa percepção com muito mais facilidade de gente. A forma de olhar, a forma de sentar, a forma de agir, a forma de expor um pensamento fala muito mais do que 1000 palavras. Isso só a vivência vai te dar. Agora, não resta dúvida que aquilo que eu falei, se o seu desafio é muito grande e você é pouco capacitado, seja pela forma acadêmica ou seja pela falta de vivência, com certeza você não vai ter sucesso. É desastre. Você vai se estressar e estressar todos que tiverem em sua volta. Também. Eu aprendo muito com o Wilson, sabe? Eu estudei bastante, tecnicamente, digamos assim que eu estudei bastante. Mas eu me pego muitas vezes, cara, é incrível. A sua experiência de vida é uma escola. E às vezes eu penso uma coisa de uma certa maneira, eu ligo para você, Wilson, eu tô pensando nisso daqui. Aí você, Sam, não é por aí, vai por aqui. É verdade. E, cara, quando eu vou, eu também sou teimoso às vezes, né? E a teimosia também é bom. Faz parte do também jogo. É um superpoder. É um superpoder também ser teimoso. Mas, certeza. Cara, me dou muito bem. Acho que a experiência, né, que você adquire na vida, ela é muito bacana. E se as pessoas tiverem a capacidade de escutar, ouvir atentamente as experiências e aprender com elas, é muito legal. Eu desfruto muito desse relacionamento que a gente tem para eu tomar decisões muito mais sábias e muito mais inteligentes. Já me livrei de alguns problemas em função de escutar você, cara. Então é muito legal, realmente, esse valor que eu vejo na experiência que você tenha. Uma vez eu falei para você, você tem uma sabedoria absurda. Obrigado, sabe? Uma sabedoria absurda, fora do comum, a sabedoria que você tem para lidar com pessoas, para lidar com problemas, para conduzir pessoas, para montar times, para pensar estrategicamente, comercialmente. Cara, você é um cara assim... Eu estava conversando com o Luiz Otávio esses dias, ele até esteve no podcast com a gente aqui na semana retrasada, e aí a gente estava falando sobre você, ele falou assim, o Wilson é o melhor cara comercial que eu já vi na minha vida. Ele tem uma cabeça comercial, ele pensa lá na frente mais que todo mundo, né? Realmente, mas não é só comercial. Você é um gestor, um líder assim, que tem a capacidade de construir um ambiente organizacional absurdo, fenomenal. Por isso, eu acho que a vida te ensinou isso. Além de você ter estudado, você ter aprendido, você foi para outros países e tal, trabalhou até fora do Brasil, mas eu acho que o aprendizado seu da vida é uma coisa incrível, Wilson. Eu acho que esse é o grande... É o meu maior alicerce. É ter podido, de novo, vivenciar inúmeras culturas e aprender e entender que você não deve julgar ninguém por um grito. Nunca. Nunca julgue ninguém por um grito. Então eu vejo muitas das vezes uma situação de estresse porque você se deparou com alguém que naquele momento ele está mal. E você julga aquela pessoa, você estabelece um rótulo para aquela pessoa e acabou. A gente precisa entender que cada um defende muito o seu momento e está certo, não tem nada errado. Se você está vivendo aquele teu momento, você tem que defender aquele teu momento. E eu tenho que fazer empatia para saber que você tá vivendo aquele momento. Seja bom ou seja ruim, mas é o teu momento e eu tenho que respeitar. Sim. Respeitar muito isso. E eu tenho que ter a percepção para não te cobrar, não te exigir quando você estiver mal. Não adianta, você não vai me dar. Por mais que eu te peça, você não vai conseguir entregar.
eu só vou piorar a relação. Eu só vou te afundar um pouco mais. E eu acho isso desrespeitoso e acho que isso não leva a lugar nenhum. Então eu tomo muito cuidado na hora de cobrar. Muitas das vezes as pessoas que trabalham, principalmente os que trabalham diretamente comigo, às vezes eu tenho um feedback mais forte para dar. Porque eu também acredito que feedback deve ser dado muito pelo lado positivo. Você pode fazer mais, você pode melhorar. Aquele feedback, você fez isso, você fez aquilo, eu acho que aquilo não ajuda em nada, acho aquilo retrógrado, ultrapassado, não ajuda em nada. Você tem que acreditar nas pessoas, motivar e fazer com que elas se entreguem cada vez mais, mas no momento certo. Não adianta você chegar para uma pessoa que está depressiva e cobrar alguma coisa, seja motivando ou não, o resultado não vai vir. Você tem que encontrar uma forma de apoiar para que ela saia daquele momento ruim, para que aí sim você consiga conduzir, consiga tirar o máximo. E entendendo que ninguém, nenhum grupo todos têm a mesma velocidade, todos têm a mesma forma de pensar. E a riqueza está nisso. A riqueza está nessa diversidade de pensamento, diversidade de crença. É isso que você consegue construir um futuro brilhante. É dentro do debate, é dentro da discussão com respeito, mas é assim que se constrói. Você tem uma equipe que todo mundo pensa igual, que todo mundo corre na mesma velocidade. Ela fica pobre. Fica pobre. Fica muito pobre. Você não ganha nada. É uma equipe limitada. Ainda mais se ela pensar igual você. Aí ferrou. Ferrou. Porque aí você fica limitado mais ainda pela sua própria equipe. Nem a sua equipe vai conseguir te provocar pontos para você, de você sair da sua caixinha ali. É muito interessante isso daí. Ô Wilson, quando a gente pensa numa carreira aí, pensa num operador que pensa em ser gerente, os gerentes todos que você tem, normalmente você os entrevista, né? Eles passam por um processo, os operadores são escolhidos, eles passam por um processo no RH, um processo do superintendente, até que chega um momento que eles são entrevistados por você também. Isso. Certo? Para o operador se tornar gerente. Mas até quando ele chega até você ali, você, de certa forma, conhece ele os números dele, o que ele faz, como ele entrega e tal. O que você valoriza? O que você presta atenção? O que chama a sua atenção no trabalho de um operador para que você o considere quando você escolhe ele para ser um gerente? Quais são os atributos que você valoriza na sua avaliação? Acredita no que eu vou te falar agora, Sam. Desde 2013 que eu estabeleci dentro do Banco Pan que eu não contrato ninguém para função de gestão. Eu tenho que valorizar a prata da casa. Porque eu acredito muito que uma equipe ela precisa ser reconhecida e recompensada. Tem que ter as duas pontas. Só uma ponta, na minha visão, não anda. É altamente recompensada, chega uma hora que cansa. É altamente reconhecida, mas não tem recompensa. Chega uma hora que desestimula. Então, eu acho que a gente tem que caminhar sempre com os dois. É verdade também que eu tenho hoje 500 operadores e 44 gerentes, quer dizer, eu não consigo promover os 500 operadores, até porque não tem. É aquilo que a gente falou no início, que vai afunilando, 5 superintendentes, vai afunilando, mas eu tive a oportunidade de construir essa equipe do Banco Pan e durante essa caminhada eu tive a oportunidade de promover muita gente, inclusive superintendentes. Dos 5 superintendentes que nós temos hoje, pelo menos 2, eles foram promovidos, eles fizeram uma carreira, foram promovidos. E a última coisa, ou a única coisa que eu não levei em consideração e que eu não olhei, foram os números deles. Eu não olho os números. Eu sei que muitas das vezes dentro da filial o número se destaca, faz parte do negócio, mas na minha escolha é 0 de peso. Eu não olho. Eu entendo o seguinte, se aquele profissional está dentro daquele processo seletivo, é porque ele entrega os objetivos dele. O gerente lá na ponta, quando indica alguém, ele não indica porque gosta daquele alguém. Pelo menos eu espero que seja assim. Eu nunca promovi alguém porque eu gosto de alguém. Eu demiti dentro da reestruturação do banco, eu demiti um dos maiores amigos que eu tenho até hoje, que caminhou comigo por muito tempo. Mas para eu ser justo com a organização e com a equipe, infelizmente eu tive que fazer o desligamento dele. Porque eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, olhar
para o futuro da empresa e olhar para a equipe, é respeito com a equipe. Quando você vai demitir alguém, você tem que tomar muito cuidado com quem fica, com quem sai também, mas muito mais com quem fica. Então, eu não me preocupo muito com os números por acreditar que ele já chegou. Se ele chegou ali, ele foi validado por gerente, ele foi validado pelo regional, esse cara tem números suficientes. Os números, para ele chegar ali, ele precisa estar com os números ok, né? Então, ele tem que estar bom. Ele não precisa ser o suprassumo, mas ele tem que estar bem. Agora, na minha visão, o que faz? Maturidade é determinante, família, equilíbrio emocional e momento de vida. Momento de vida. Por muitas vezes, eu tive algumas situações, teve uma situação bem interessante dentro do banco, tiveram inúmeras, mas tem uma que me passa agora aqui na memória, que tinha uma vaga de gerente para fora de São Paulo. E um operador de São Paulo, muito bom por sinal, decidiu que iria para essa vaga, eu não me lembro mais onde era, se era Belém do Pará, alguma coisa era fora de São Paulo. E eu sei que mudar não é fácil. Eu mudei muito na minha vida, não é simples, tá? Mudança gera um desconforto, mudança gera uma série de situações que você tem que regularizar com família. Sim. E ele veio, sentou comigo, muito falante, muito alegre, vibrando com a ida, o regional assim, apaixonado por ele. E eu entendi que a esposa dele não estava muito a fim de ir. Sua esposa trabalha? Ah, trabalha, mas ela vai pedir demissão e vai comigo. Vai com você para onde? Vai comigo para Belém. Por quanto tempo? Não, ela vai comigo. Ela vai ficar lá com você 3 meses, 6 meses. Depois ela não vai mais querer ficar lá com você, a não ser que ela consiga se recolocar no mercado. E não é uma tarefa tão simples assim. A mudança o que você está exigindo da sua família é muito forte. Não pode ser assim, não pode. E ele insistiu, eu disse, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Amanhã, se você estiver disposto, você traz a sua esposa aqui para um bate-papo comigo ou a gente sai para jantar. E aí eu quero ouvir dela que ela está disposta a ir. Se isso acontecer, você vai. Se não, meu amigo, você fica e espera uma oportunidade num lugar onde você não acabe com o seu casamento nem destrua o seu lar. E a esposa dele não foi no jantar, nem foi no banco e ele não foi mais. Ele retirou a candidatura dele. Uau. Ele retirou a candidatura dele. Ele chegou em casa e foi contar a história de verdade. Ela decidiu e eu acho que ela parou e pensou, disse, você entendeu o que eu estou tentando te dizer? Mudar é muito complicado. Recentemente a gente fez uma mudança forte dentro do banco de promoções, de mexida, um gerente que pediu demissão. E eu tinha um candidato muito bom, que também eu tinha uma dúvida quanto à família. E eu pedi para ele, volta, pergunta isso e volta comigo. E ele voltou de uma forma bem positiva. Bem positiva. Ficou até triste, porque apesar de eu ter validado tudo o que ele me trouxe, que eu senti muita segurança naquela questão família, havia uma possibilidade de uma segunda filial que vagaria, e aí, de fato, eu precisaria de uma mudança mais radical. E, naquele momento, eu optei por não promover ele, promovi um segundo, disse para ele que não ia promovê-lo agora, que não era para ele desistir, que era para ele ter um pouco de paciência, que eu tinha coisa boa para ele. E aí, um mês depois, aquela pessoa sai da organização, abre mais uma vaga, e aí sim eu transfiro ele sem qualquer pudor, sem qualquer medo de estar cometendo, de estar levando alguma infelicidade para dentro do lar e desestruturar. Porque a situação, Sancler, assim, tem um peso tão forte que se você leva alguém para tocar uma filial, ele precisa de muita dedicação. Principalmente assim quando ele chega, ele precisa visitar muito, ele precisa estar muito presente no mercado, ele precisa vivenciar muito aquilo ali. E se ele faz isso e chega em casa, encontra uma esposa chorona, encontra uma esposa que já passou aquela magia da mudança, porque a magia da mudança fica 2 meses, tudo é novo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, depois eu não tenho mais emprego, eu vim aqui para você, e tem mais, o cara não fica milionário. Porque talvez se ele ficasse milionário... resolveria o problema. Talvez resolvesse, mas não vai ficar. E a esposa vai acordar todos os dias sem ter para onde ir. E às vezes está longe da família, Tudo. Sozinha, lá naquele meio, e puxa, e agora? E tem uma raiz forte, né? Tem gente que tem uma raiz forte com a família.
Eu vejo situações no sul do país, você pegar Joinville e Blumenau, são próximos uma da outra. Sim. Muito próximo uma cidade da outra. Sim. E é difícil você tirar alguém daqui para cá, mudar. Você está morando em Joinville e vai morar em Blumenau. Não, peraí, é muito longe. E você está falando de 40, 50 quilômetros. Quer dizer, não, é diferente, é muito diferente. E assim, está errado? Não, é raiz. E raiz a gente tem que respeitar. Porque se você botar força, você arrancar, você não replanta. Não vai conseguir replantar. A raiz vai sair toda quebrada, você não consegue botar de volta. Sim, sim. Aí você perde a planta. É verdade. Wilson, e eu sei que é muito diferente você sair de operador para ser gestor, é você ser gestor, ser gerente, você é gestor de alguém que executa. Isso aí. Fazer. Exatamente. Você faz o cara fazer. É isso aí. Fazer. Exatamente. É difícil. Mas quando você sai de gerente para superintendente, você tem que fazer o cara orientar o outro a fazer. Então, ser chefe de chefe, na minha carreira de executivo, sempre foi uma posição que eu sempre tive um pouco mais de cuidado e muito mais dificuldade de encontrar o cara ideal para ser chefe de chefe. Uhum. Né? Como é que você vê esse degrau, né? Sair de gerente para superintendente? Quais são as características que esse cara deve ter para ele sair de gerente para superintendente? A principal, na minha visão, é a validação do grupo. Mas se ele não tiver números, se ele não... Então, detalhe, porque você comentou lá... validado. Tá, mas se ele não tiver números, ele não é validado. Se ele não for um cara que tenha números positivos, se ele não for um dos melhores, o grupo não valida ele. Eu diria que ele tem que ser um dos melhores, porque a validação ela não se dá só pelo resultado. A validação se dá pela participação, pela disponibilidade, pela abertura, pela camaradagem, pela convivência, pela agradabilidade da convivência. Essa conquista que há, que é o que eu chamo de validação, é essa conquista. Não é só a validação de entreguei meta todos os meses, eu entrego 150% da meta. Tem gente que entrega 200% da meta e eu não quero na minha casa. Sim, claro. Eu vou convidar para para jantar comigo. Deve ser um horror sentar ali, que é muito chato ou muito chata. Sim. Respeito, mas peraí, tem limite para ocupar aquele meu tempo. Então, esse é o tipo de validação. Se você recentemente a gente viveu no Banco Pan essa promoção para superintendente. E naquela época eu tinha uma dúvida entre dois nomes. E o que me fez optar por Manuel foi a validação que ele tinha no país. Ele era validado por todos os gerentes do Brasil ou por quase todos. Mas então, detalhe, Wilson, mas além da pessoa ele entregava. Acho que com certeza. Porque as pessoas elas olham essa questão da entrega também, assim, para eu... Pô. Mas na boa, uma coisa, de novo, assim, Sancler, eu posso promover quem eu quiser dentro do banco. Sim. A decisão está comigo, a caneta está comigo. Sim. Você gostando ou não, eu vou te dar. O teu chefe vai ser Pedrinho. Você vai gostar ou não, é problema seu. Eu posso ir por essa forma. Nunca fui por esse caminho. Porque eu acho que eu tenho que levar uma pessoa que tem que subir a um cargo de superintendente, ele tem que ser uma pessoa admirada, respeitada e validada pela forma como ele age, atua diante das situações, dos problemas, aquela disponibilidade e a vontade. Ele não precisa ser preparado. De novo, a preparação, está pronto para aquilo, é a última coisa que eu olho. A última coisa que eu olho. Ele precisa... Tem uma curva de aprendizado depois. Né? Ele tem... Existe uma coisa dentro do nosso mundo, Sancler, que eu chamo de quadrante zero. Todas as vezes que você muda de função, você volta ao quadrante zero. Imagina que você é operador, você tem dentro desse quadrante, eu costumo dizer que tem 4 fases. A fase inicial, e quando você está na 4ª fase, você está voando. Você pronto para o próximo. Você está pronto para o próximo degrau, né? Isso aí. Quando você sobe o próximo degrau, você volta para o quadrante 1. Você estava no 4, você volta para o 1. E assim, todas as funções que você for assumir dentro da sua vida. Então, qualquer promoção que você faça para alguém, ele inicia no quadrante 1. Agora, a velocidade com que ele chega no 4 é que faz a diferença dele para os demais. Sim.
Essa velocidade, essa validação ajuda nessa velocidade. Facilita o dia a dia, porque uma coisa é, você é gerente de Fortaleza, por exemplo, e teu chefe vai te visitar. E aí você acorda dizendo para sua mulher, santo Deus de misericórdia, lá vem aquela mala de novo. Eu vou ter que passar 3 dias com aquela mala. Por mais que esse superintendente se mate, duvido que ele traga o resultado esperado. Não vai trazer. Ele pode bater, ele pode chicotear, o resultado vem no momento zero, depois esquece. Não tem longevidade, porque não tem respeito, não tem a validação. Quando é o inverso, o cara acorda e diz para a mulher, ou diz para o marido, opa, hoje eu vou receber a visita do meu chefe, eu vou levar ele em tal lugar, e essa pessoa ela se mata para entregar. Quantas vezes eu ouvi, quando a gente veio para o Banco Pan-Americano, então em 2012, quantas vezes eu ouvi de gerente meu, que está comigo até hoje, dizer assim para mim, Wilson, eu estou nesse desafio por você, tá? Eu vou me desdobrar por você. Isso é validação. Isso é crença, isso é respeito. Sim. É admiração. É esse tipo de validação que eu falo. Sim. Não é só número. Mas não é só número. Concordo com você, mas acho que o número compõe. Compõe. É parte. É parte. Não é a parte, pode não ser a parte mais importante. Eu nem acho que é a mais importante, mas é uma parte que, por exemplo, os caras que... Eu vou pegar o exemplo do Manuel. O Manuel é um cara que ganhava todas as campanhas. Então era muito fácil. Quando ele foi promovido, todo mundo falava, já esperava, porque é um cara que ganhava todas as campanhas, estava lá sempre muito bem relacionado, um cara super educado, uma pessoa super engajada na companhia, né? E aí as pessoas, até quem não conhece ele pessoalmente, mas conhece os números dele, fala assim, pô, os números validaram. Né? Tem muito disso também, né? Mas ele foi aplaudido de pé quando foi comunicado que seria ele. Foi aplaudido. Por todos. Todo mundo. Essa validação que eu falo. Todo mundo. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho gerente que também entrega, que também é capaz, que talvez não fosse aplaudido de pé. Entendi. É isso que eu estou tentando passar. Ele tem algo mais. Além da entrega, ele tem que ter algo mais. Eu tenho hoje 5 superintendentes. Um dia eu vou sair da organização. Eu vou fazer 62 anos e não vim para ser semente. Uma hora eu vou ter que parar, olhar para outras coisas na minha vida e seguir minha vida. E até dar oportunidade para que as pessoas que estão aqui embaixo, elas subam, elas cresçam. E todos têm uma preocupação, todos os 5 que estão ali, com certeza absoluta, anseiam esse meu lugar. Tem ambição. Tem isso ambição. É saudável. É saudável, não tem nada Total. errado com isso. Total. Eu costumo dizer muito para eles o seguinte, se você quer de fato um dia sentar na minha cadeira e ser respeitado, você precisa ser validado não pela sua equipe, mas por todos os gerentes do Brasil. São todos? Não, porque eu tenho certeza que tem gerente que não gosta de mim. Sim. Faz parte. Faz parte. Nem Jesus agradou todo mundo. Faz parte. Não tem como dizer assim, todos gostam de mim. Não é bem assim. Eu procuro respeitar todos e acho que sou respeitado por todos, mas gostar é diferente de respeitar. Sim. Mas você precisa ser validado. Eu tenho plena consciência que mesmo os que não gostam de mim me validam. Sim. Me validam enquanto gestor, me validam enquanto entrega, me validam enquanto gente, pessoas, forma de tratar, de resolver conflito. Se eu tenho certeza absoluta disso, seja operador, seja gerente, seja o que for, tem aquela validação. Certo? E é disso que eu falo muito para a minha equipe. Se valide, meu amigo. Abra mais o seu horizonte. Não fique só achando que viver o mundo corporativo, viver o dia a dia de matriz, ser uma pessoa em que o presidente do banco olha, respeita e gosta, vai ser você a pessoa que vai assumir. Porque você vai entrar numa linha de 3, de 2 pessoas, vai vir alguém do RH, vai ter uma entrevista, vai ter isso, vai ter aquilo. Vai ter talvez, eu não sei se tenha, mas talvez tenha até uma pesquisa. E aí, se você pode ter a capacidade e a validação, vai embora. Eu concordo totalmente. Vai embora, você cresce. Totalmente. Acho que, por isso que a gente tem lá o eixo X e o eixo Y, né? O eixo X é o quanto entrega, as metas e tal, e o eixo Y é como entrega. Então, não é entregar de qualquer jeito. Tem o como entrega, conta muito. É isso aí. Wilson, mais uma vez o tempo foi rápido demais,
e a gente conseguiu aprender aqui mais alguns superpoderes com esse super-herói que é o Wilson, com uma tremenda carreira, um aprendizado super bacana você trouxe pra gente aqui. Wilson, muito obrigado mesmo, mais uma vez, por contribuir com os seus ensinamentos, sua sabedoria para conosco aqui, viu? Eu que agradeço, Sancler, e gostaria de deixar como mensagem aqui, assim, esteja sempre atento a tudo que tem em tua volta, sempre, 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 sempre. E mais uma vez, ouvir, persistir e nunca desistir. Não desista nunca dos seus sonhos, não desista nunca dos seus objetivos. E entenda que qualquer um, seja na idade que for, ele pode te ensinar. Recentemente, eu tenho um neto de 2 anos, estava no meu colo, e eu ia para a farmácia com ele ali, Josélia dirigindo o carro, ele sentadinho ali naquela cadeirazinha de bebê, ali coladinho ali comigo, e ele bem pensativo e dizia assim para mim, vovô, são muitos crocodilos, são muitas abelhas e muitos gambazão rolosos. E eu olho para ele e digo assim, Arthur, não tem o que fazer. Aí ele, tem, vovô, lutar. Foi um belo do ensinamento que eu recebi de uma criança de 2 anos. Eu digo, pô, por que eu falei não tenho o que fazer? Que tipo de ensinamento eu estou passando para o meu neto? E algo que eu acredito. E ele resgatou isso aqui dentro de mim. Então, fica muito atento a tudo, não deixa passar as oportunidades na sua vida, tenha coragem de se expor, tenha coragem de acreditar, acredite em si próprio e não espere o milagre. Você tem que ser o milagre. E o negócio acontece. Wilson, demais. Obrigado mais uma vez. E aí, você acompanhou esse super-herói na nossa série Heróis aqui do Mobcast. E fique atento porque semana que vem tem mais no próximo Mobcast série Heróis.